Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês, nós veremos qual a cor de maior sucesso na história do futebol. Sim, a cor. Para um clube de futebol, a cor é muito mais do que um mero elemento visual. Ela representa a identidade e a história de um clube, estabelecendo uma conexão profunda com os torcedores. A tal ponto que certos times se recusam a utilizar a cor de seus rivais. Mas como determinar a cor de maior sucesso em um esporte? Simples, faremos um campeonato. Isso mesmo, um campeonato de cores. Basicamente, eu vou pegar os principais times que têm uma certa cor predominantemente e comparar com os principais times que adotam outra cor. Daí, a gente coloca eles em uma balança, e o que tiver mais peso, ou seja, mais relevância e sucesso, vence, avança de fase. Se não ficou claro, relaxa que ao longo do vídeo você com certeza vai entender. Vão disputar o campeonato 14 cores. São elas: branco, creme, vermelho, grená, rosa, roxo, azul, azul claro, verde, amarelo, laranja, marrom, cinza e preto. E cada uma dessas vai conter os times que se utilizam delas como principal cor. Porém, 90% dos times do mundo tem branco entre suas principais cores. Então, para ser considerado branco, o time não pode ter nenhuma outra cor como protagonista. Só o branco. A não ser, é lógico, que o time seja alvinegro, ou seja, branco e preto. Daí, se ele costumeiramente utilizar mais branco do que preto, ele vai para o branco. Se ele utilizar mais preto do que branco, ele vai para o preto. Deu para acompanhar? Vamos falar de exemplo para ficar mais fácil. O São Paulo é vermelho, branco e preto. Por isso, ele vai para o vermelho. O Grêmio é azul, branco e preto. Ou seja, ele vai para o azul. O Corinthians tem vermelho no seu escudo, mas ele é branco e preto. Então, ele vai para o branco, porque ele usa mais branco do que preto. E tem que tomar cuidado, porque muitas vezes o escudo acaba enganando. Tem vários times que não têm o escudo nas cores do clube. Nesse caso, vale olhar o uniforme tradicional. Geralmente, ele dá a resposta. Se o clube tiver mais de uma cor e essa cor não for preto ou branco, ele vai ser colocado na cor mais exótica, a que mais o diferencia. Por exemplo, Barcelona e Fluminense possuem mais de uma cor, mas ambos possuem grená, que é uma cor relativamente rara. Por isso, eles vão para o grená. Isso é claro se essas cores estiverem em posição de igualdade. Por exemplo, o Boca usa azul e amarelo, mas claramente mais azul do que amarelo. Então, ele vai para o azul. Novamente, se não ficou claro, relaxa que com certeza você vai compreender com a medida que o vídeo avança. A não ser que você seja daltônico. Nesse caso, já peço perdão porque de fato esse vídeo vai ser difícil de entender. Mas prometo que mês que vem vai ter um vídeo bem melhor para vocês assistirem. Vamos começar logo sorteando os confrontos. Lembrando que como temos 14 participantes, não 16, os primeiros times de cada lado da chave vão passar direto dessa primeira fase. A primeira cor sorteada é o vermelho, que por ser a primeira passa direto dessa fase inicial. Em seguida, foram sorteadas amarelo e rosa, que é o nosso primeiro duelo. Do lado amarelo, existem equipes tradicionalíssimas, gigantes do futebol mundial, tanto se tratando de clubes quanto seleções. Afinal, a gente não pode esquecer que a principal seleção do futebol mundial é a amarelinha. Não podemos dizer o mesmo dos times rosas, são pouquíssimos, algo triste porque é uma belíssima cor. Mas evidentemente está relacionado com esse lamentável estigma machista e homofóbico que infelizmente ainda permeia a nossa sociedade. Entre os times rosas temos o Inter Miami, atual time do Messi, o tradicional Palermo da Itália e vale destacar que no Brasil existe um único time que veste rosa, o Rio Branco de Campos dos Goytacazes. E por hoje quem fica com a classificação é o amarelo, obviamente. A roda nos diz que o próximo confronto é entre branco e marrom. Novamente um confronto nada igual. O lado branco dispensa apresentações. Afinal, é uma cor que já conquistou todas as principais taças de todos os continentes. Já o lado marrom foi complicado até de encontrar equipes. E sim, foi só isso que eu achei. Se você conhece algum outro, deixa nos comentários.
Entre os principais clubes marrons temos o São Paulo, da Alemanha, o Platense, da Argentina, e o Corinthians Casuals, que é simplesmente o clube que serviu de inspiração para o Corinthians. E detalhe que o sorteio colocou um contra o outro nesse torneio de cores. Afinal, o Corinthians é um dos principais clubes que adotam o branco como principal cor. O Casuals que também utiliza a cor rosa, ou seja, a combinação de cores mais diferente do futebol mundial. E aí, vocês gostam? Deixa nos comentários também. Bom, não preciso nem dizer muita coisa, o branco avança de fase. Os próximos sorteados foram o Laranja e o Grená. Existem muitas equipes laranjas espalhadas pelo mundo. Embora não esteja entre as cores mais comuns, tem muitos times interessantes. O Galatasaray, gigante turco, o Shakhtar, gigante na Ucrânia, tem alguns lá na Inglaterra. Aqui no Brasil tem bem poucos, até em comparação com o Grená. No Grená dá para citar Juventus da Moca, Caxias, Ferroviária, Sertãozinho, o próprio Fluminense e na Europa simplesmente o Barcelona. Ao compararmos os títulos, o Grená tem vantagem, muito graças ao Barcelona, que pesou muito e levou sua cor para a próxima fase. Passando para o outro lado da chave, o azul claro foi sorteado primeiro, por isso já está na próxima fase. Depois foi sorteado o embate entre verde e preto. O verde é uma cor que estamos muito habituados no Brasil. Por aqui, sempre convivemos com times verdes disputando os principais campeonatos, mas na Europa isso não é tão comum, embora tenha sim alguns times verdes por lá. Não é à toa que apenas um time verde conseguiu vencer a Liga dos Campeões da Europa. Já o preto não é uma cor que vem tão forte nessa disputa, ele geralmente é usado de cor complementar, não principal. E existe um motivo para isso. Durante muito tempo no futebol, os árbitros utilizavam a cor preta. Portanto, os uniformes não poderiam ser totalmente pretos, para não confundir. E isso fez com que muitas equipes acabassem por utilizar outras cores em seu uniforme ao invés do preto. E por mais que o preto tenha sim alguns bons times, ele não consegue fazer frente ao verde e é derrotado. A próxima disputa é entre as cores creme e azul. Essa é a hora que você comenta: nossa, mas creme? Isso nem é cor direito, por que tá no vídeo? Bom, quando eu estava separando as cores para o vídeo, eu me deparei com diversos dilemas, e esse foi um deles. Existem 3 times creme, os 3 no Peru, mas isso tem explicação. Tudo começou com o Universitário, maior campeão nacional, time tradicionalíssimo na América, e que lá nos primórdios utilizava branco e grená como cores principais. E reza a lenda que em um belo dia, antes de jogar uma partida, o funcionário que lavava os uniformes cometeu um pequeno erro. Ele acabou lavando a roupa branca junto com a colorida. E isso deixou o branco do uniforme do Universitário nesse tom de bege que eles chamam de creme. E por isso que eu tô chamando de creme aqui no vídeo. Eles não tinham tempo de comprar outro uniforme e tiveram que jogar com ele mesmo assim. E eles ganharam. E desde então, decidiram largar o branco, bater no peito e falar que são creme. E isso, logicamente, serviu de inspiração para esses outros clubes que miraram no maior do país e adotaram o creme como cor. Bom, uma bela história, mas que infelizmente não vai ter muito o que fazer frente a uma das cores que mais é utilizada no planeta Terra, que é o azul. Perdeu, mas foi guerreiro. E como só sobraram essas duas cores, esse é o duelo final das oitavas. Roxo contra cinza. Do lado roxo tem equipes de certo sucesso, a Fiorentina, alguns times médios espalhados pela Europa. Aqui na América tem o Defensor, o Orlando City, o Mazatlán. No Oriente Médio tem o Al Ain. Já o cinza é mais uma cor que foi muito difícil de encontrar times que o utilizam. Apenas o Minnesota United, o Alessandria e o Amiens, que na verdade costumam usar mais branco, mas vamos ser bem generosos e colocar ele aqui no cinza. Se você conhece outros times cinzas, por favor comente, porque eu só achei esses 3. Com isso, o roxo está classificado e fecha os confrontos para as quartas de final. A primeira disputa das quartas é entre os vermelhos e os amarelos. Bons times de ambos os lados, mas ao compararmos os títulos de seleções, o amarelo leva vantagem e venceria se a gente parasse por aqui.
Porém, se tratando de clubes, o vermelho destoa muito. Mal dá para comparar. Por isso, o vermelho avança. No outro jogo da chave temos o branco enfrentando o Grená, mas dessa vez o Barcelona não é capaz de levar sua cor adiante, até porque do outro lado tem o Real Madrid, que sozinho tem quase o triplo de Liga dos Campeões que todos os Grenás somados, ou seja, que o Barcelona. De forma relativamente tranquila, avança o branco. Do outro lado da chave se enfrentam o azul claro e o verde. Aqui temos muito equilíbrio. Se o azul claro tem vantagem na Liga dos Campeões, nas Américas quem tem vantagem é o verde. Nos continentes em geral, o verde também se dá melhor. E eu até poderia classificar o verde, mas temos um porém. Tem uma coisa muito importante que o azul claro tem e o verde não. Mundial. Sim, se você achava que isso era problema exclusivo do Palmeiras, pelo jeito não. O negócio é com times verdes em geral. E olha que o que não faltou foi oportunidade, hein? Nem Mundial de Clubes, nem Copa do Mundo. E por isso, o classificado para as semis vai ser o azul claro, mesmo com vantagem do verde nos títulos em geral. Para a última vaga, a definição é entre azul e roxo. E aqui não tem nem muita conversa. Roxo é minha cor favorita, mas vai ficar por aqui mesmo. Na primeira semifinal, os times vermelhos enfrentam os brancos. Um dos duelos com mais títulos envolvidos. Afinal, são duas cores que gabaritam os títulos continentais. Novamente, o vermelho sai muito atrás quando se trata de seleções nacionais. São 5 Copas do Mundo contra uma. Mas novamente, o vermelho se mostra muito forte nos títulos continentais. E por mais que ambos tenham todos, o vermelho tem mais conquistas que o branco em todos os continentes. Se olharmos os principais nacionais, o branco detém mais títulos no italiano e no espanhol, mas em todos os outros, o vermelho é que se destaca. Por isso, dada essa superioridade, o vermelho é o nosso primeiro finalista. Do outro lado, um duelo de azuis, o azul claro contra o azul escuro. O grande trunfo do azul claro na fase anterior eram os títulos mundiais. Porém, aqui eles não servem de nada, pois o azul escuro é a cor com maior número de títulos de Copa do Mundo. No Mundial de Clubes, outro passeio, 11 contra 2. E a vantagem só aumenta ao olharmos outras competições de clubes pelo mundo. Por isso, o azul escuro leva a melhor. A finalíssima está decidida. O vermelho e o azul escuro estão frente a frente para ver qual é a cor que mais obteve sucesso na história do futebol. Vermelho e azul que juntos formam uma combinação muito boa. Tem muitos clubes que usam essas duas cores juntas em seu visual, mas só uma pode ser considerada a melhor. Então, aqui a gente vai ter que colocar uma contra a outra. O azul é a cor com mais títulos de Copa do Mundo, 6 contra apenas uma do vermelho. Novamente, se fosse analisando apenas títulos de seleções, o vermelho provavelmente não passaria nem do primeiro jogo. Mas ao vermos os títulos de clubes, são mais de 30 Champions para o vermelho contra 8 para o azul. 24 Libertadores contra 13. 27 Liga dos Campeões Africanas contra 3. Na Ásia, 13 a 11. O azul só leva vantagem na América Central e na Oceania. Fora os 25 mundiais de clubes vencidos pelos times vermelhos contra apenas 11 do azul. O vermelho também leva muita vantagem nos principais torneios nacionais do mundo do futebol. Por isso, sem sombra de dúvida, o vermelho é o grande campeão e é certamente a cor de mais sucesso no mundo do futebol. Capaz que nem se juntasse os dois tons de azul, seriam pares para o vermelho. Sobrou. Mas e você? Já esperava que fosse o vermelho? Curtiu a proposta do vídeo? Espero que sim. Não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar alguma sugestão e se quiser, me seguir nas redes sociais. Vídeos nesse mesmo estilo todo dia 16. Não percam. Por esse mês é só. Falou, tamo junto.